TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora a edição deste dia 2 de dezembro. E hoje o programa vai ser um pouco diferente, focado apenas nas entrevistas recentes aqui do Correio Petropolitano Debate, naquele esquema de sábado. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar os 100 anos da Catedral São Pedro de Alcântara, de reforçar a importância do coletivo Mulheres em Foco e de valorizar a participação do CDBV com a Copa das Estrelas. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e já estamos aqui ao vivo com o Padre Tomás, que veio conversar com a gente sobre os 100 anos da Catedral São Pedro de Alcântara, sobre a missa que aconteceu neste fim de semana e todas essas datas que são tão significativas aqui para Petrópolis e também para a fé aqui da nossa cidade. Boa tarde, Padre, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus, e você? Tudo bem também, um prazer te receber aqui no programa e falar sobre esse tópico, falar sobre a Catedral, um ponto tão icônico da nossa cidade. Antes da gente começar a falar especificamente sobre esse aniversário da Catedral, esse centenário, né, que a Catedral acabou de completar, queria que você se apresentasse para o nosso público. Sim, sou o Padre Tomás, pároco da Catedral de São Pedro de Alcântara, sou mineiro de uma cidade chamada Ritápolis, tenho 32 anos de idade e vou completar agora, na próxima semana, 6 anos de vida sacerdotal. Perfeito, Padre. Queria já começar pedindo para você falar queria que você falasse um pouco sobre como é que foi esse fim de semana comemorativo para a Catedral. Esses dias têm sido festivos em nossa cidade, em nossa paróquia, porque além de celebrarmos os 100 anos da Catedral de São Pedro de Alcântara, ontem, um pouquinho antecipado, celebramos os 200 anos do nascimento de Dom Pedro II. Foram dias de intensa atividade, tanto religiosa como cultural, na nossa catedral, que atraiu muitas pessoas, tanto para a parte religiosa, como também para os outros aspectos que tivemos ao longo do dia. E o destaque do dia de ontem foi que o mausoléu da família imperial permaneceu aberto de meio-dia até às 17 horas. O Exército Nacional esteve presente, fazendo a chamada Câmara Ardente, usando o uniforme histórico, e as pessoas puderam entrar e, naquele simbólico velório de Dom Pedro II, visitar o mausoléu e ver de perto ali toda aquela obra de arte que muitas vezes só conseguem ver de trás das grades. É verdade, um ponto da catedral que não é aberto para o público, normalmente só justamente por trás da grade ali, que protege o trecho, ou também quando a pessoa está fazendo um passeio pela catedral, dá para ver por cima. Mas aquela visão, aquela vista privilegiada que as pessoas tiveram ontem é algo praticamente inédito, não é mesmo? Inédito, e as pessoas puderam ver os pequenos detalhes que muitas vezes a distância não permite, como, por exemplo, na sepultura de Dom Pedro II, tem ali bordado o seu nome, tem ali gravado símbolos de camélia, símbolos de hortênsia, coisa que fala muito a Petrópolis e que, infelizmente, pela distância, as pessoas não conseguem ver. Ontem tiveram essa oportunidade. Mais de 1.000 pessoas passaram ontem pela catedral e puderam entrar no mausoléu. Eu queria perguntar justamente sobre isso agora, perguntar um pouco sobre como é que foi essa movimentação. Ultrapassou as expectativas da catedral? Vocês esperavam que tantas pessoas fossem prestigiar, fossem prestar essa homenagem nessa data? Ultrapassou as estimativas, sobretudo para a visita ao mausoléu da família imperial, porque nós fomos orientados a não fazer uma ampla divulgação de que ele estaria aberto no dia de ontem, mas que divulgássemos apenas no começo do dia. Então, ao término da missa, às 11 horas, pela alma de Dom Pedro II, pelos 200 anos do seu nascimento, foi informado que o mausoléu permaneceria aberto para livre visitação até às 17 horas. E muitas pessoas que já tinham estado na catedral no sábado voltaram no domingo
apenas para poder entrar e visitar de perto a sepultura do imperador Dom Pedro II, da princesa Isabel e do Conde D. É um tópico que a gente já comentou, mas é bom destacar, é uma situação inédita. Então, realmente chama muitas pessoas. As pessoas, como você mesmo disse, voltaram à catedral mesmo já tendo ido, porque realmente é um ponto muito significativo. Sim, e de estar ali ao lado, né, de um dos maiores nomes da história do Brasil. É impossível estudar a história do Brasil sem citar com muita reverência o nome de Dom Pedro II. E, padre, eu queria perguntar qual é a importância dessa participação da população, realmente da presença da população em um evento como esse, uma celebração como essa na catedral. Não especificamente sobre o mausoléu, Sim, mas sim. todas essas homenagens que foram realizadas. Sim. A igreja, ela existe para que dentro dela as pessoas se reúnam e reunidas celebrem os mistérios da sua fé. Termos uma catedral tão bonita aqui em Petrópolis, tão ampla, e perceber que nesses dias ela esteve tão repleta de pessoas, é sinal que ela está cumprindo a sua missão. Ela abre os seus braços e acolhe aqueles que chegam. Ter a catedral cheia de pessoas é sinal que ela está cumprindo a sua missão. E eu queria saber também um pouquinho da importância, não agora falando sobre os 100 anos de uma maneira geral. Qual é a importância desse monumento, né? Nós podemos falar desse monumento, esse templo realmente, para a história de Petrópolis e para a fé aqui na cidade. Sim. Quando o imperador Dom Pedro II sonhou a cidade de Petrópolis, ele delimitou dentro do perímetro da nova cidade 3 espaços que teriam uma destinação dada por ele mesmo. O primeiro seria um espaço para se construir um palacete para que ele pudesse passar o verão em um local mais fresco do que o Rio de Janeiro. É o local onde hoje está o Museu Imperial. O segundo lugar seria para se construir um cemitério para que os petropolitanos falecidos pudessem ter um local digno para que os seus corpos repousassem. E o terceiro lugar, chamado na época já de O Morro da Igreja, é o local onde hoje está a catedral, que o próprio imperador Dom Pedro II delimitou para que ali se construísse uma nova e ampla igreja para homenagear o padroeiro do Brasil, o padroeiro da família imperial, seu padroeiro pessoal, porque o seu nome também era Pedro de Alcântara, e dessa maneira este santo, São Pedro de Alcântara, pudesse ser reverenciado para sempre aqui em Petrópolis. Então, a catedral, ela já nasce junto com Petrópolis. O sonho da catedral, naquele local preciso, está lá nas origens de Petrópolis. Por isso que a sua importância está ligada para sempre à história da cidade. E nós podemos dizer que a missão dessa catedral vem sendo cumprida desde que foi construída, e ela, como você disse que ela já estava no sonho da cidade, ela nasce junto com a cidade, nós podemos dizer que a cidade se desenvolve junto com a catedral. Ao redor da catedral. Muito embora a sua inauguração seja um pouco tardia, né? Nós estamos celebrando esse ano os 100 anos da sua inauguração, mas a raiz da sua história está lá no nascimento de Petrópolis. E hoje em dia, não pensando apenas na questão da fé, muitas pessoas que não são necessariamente católicas visitam a catedral por ser um ponto tão importante, um ponto tão icônico aqui da cidade. É próximo ao Museu Imperial, como você mesmo disse, é bem no centro histórico da cidade, onde as pessoas costumam fazer os passeios turísticos. Então ela tem uma importância tanto para a parte da fé, mas também uma importância como um monumento aqui da cidade de Petrópolis. Sim, aquelas pedras falam de fé, mas também falam de história. E dentro daquele recinto, todos são bem-vindos. Dentro daquele recinto, todos se sentem filhos amados de Deus, mas também filhos do nosso amado Brasil. Perfeito, padre. Tem mais algum ponto que você gostaria de destacar, tanto sobre os 100 anos da catedral ou sobre o monumento especificamente? Sim, os 100 anos da nossa catedral, comemorados nesse ano de 2025, coincidem com os 200 anos do nascimento de Dom Pedro II. Isso porque a inauguração da catedral
deu-se no contexto do centenário do nascimento de Dom Pedro II. Nós bem sabemos que a pedra fundamental daquela nova igreja foi lançada em 1876, porém, 49 anos depois é que ela conseguiu ser inaugurada. E a sua inauguração foi um pouco apressada, porque ela deveria coincidir com o centenário do nascimento de Dom Pedro II, cujos restos mortais chegariam em Petrópolis naquele ano. Dessa maneira, com a catedral já inaugurada e abençoada, ela poderia dar teto aos restos mortais de Dom Pedro II e da sua esposa, a imperatriz Dona Teresa Cristina. E é justamente por isso, por toda essa relação histórica, que foi aberto o mausoléu nessa data. Foi aberto o mausoléu, tanto pelos 100 anos da catedral, como pelos 200 anos do nascimento de Dom Pedro II. Então nós podemos perceber que é uma celebração, foi um momento de festa, podemos dizer assim, todo interligado, todo com significado, tudo ali que foi feito tinha um significado pensado e uma razão para ter acontecido daquela maneira. Com certeza, porque a história da nossa catedral está entrelaçada à história de Dom Pedro II. Tanto no começo da catedral, quando Dom Pedro II foi o grande padrinho do começo das obras, como na sua inauguração há 100 anos, quando voltava para Petrópolis os restos mortais de Dom Pedro II. Perfeito, padre. É importante a gente destacar, como você mesmo disse, a catedral é aberta para todas as pessoas que quiserem visitar e também para as pessoas que querem fazer um passeio, conhecer mais adentro dela. Também tem um passeio turístico pela catedral, que as pessoas podem conhecer um pouco mais sobre a estrutura, ver a parte de cima, mostrar um pouco da história, também conhecer um pouco da história. Um passeio bem interessante que é disponível aqui na cidade, que é aberto para todo o público também. Desde 2022, inaugurou-se na catedral a chamada Galeria Princesa Isabel, que é uma visita à torre da catedral, ao Museu de Arte Sacra da Diocese de Petrópolis, que está dentro da torre da catedral, uma visita ao interior do telhado e também ao Belvedere, né, aquelas duas varandas que nos possibilitam uma vista privilegiada da nossa cidade. Perfeito, padre. Então, agradeço muito a sua presença aqui no Correio Petropolitano Debate. Foi um prazer conversar com você sobre a nossa catedral, sobre esse momento tão histórico que aconteceu nesse fim de semana. E é claro que daqui a 100 anos vai ter uma outra entrevista com outras pessoas falando sobre os 200 anos da catedral e também os 300 anos do nascimento de Dom Pedro II. Alegria toda minha de estar aqui, de partilhar com os petropolitanos um pouco dessa história. Perfeito, padre. Agradeço você mais uma vez por ter comparecido. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta e agora vamos à nossa conversa sobre o coletivo Mulheres em Foco. Eu estou aqui ao vivo com a Flávia, que vai falar para a gente um pouco sobre o coletivo, né? Flávia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Primeiro, você pode se apresentar, por favor, para o nosso público? Meu nome é Flávia Rezende, eu sou advogada em Petrópolis e hoje eu faço parte do coletivo Mulheres em Foco. Como é que você entrou nesse coletivo? Como é que foi para você entrar? Então, na verdade, eu faço parte da organização e da fundação do coletivo. Esse coletivo ele é composto por mulheres de vários setores, mas as organizadoras são advogadas. Somos 5 advogadas que resolvemos criar esse coletivo com o intuito de promover palestras, eventos, falando sobre a mulher, empreendedorismo, saúde, coisas relacionadas ao direito também. Embora a gente seja um grupo de advogadas, a gente não fala exclusivamente sobre direito. A gente fala sobre diversos assuntos, sobre empreendedorismo, saúde da mulher e eventos culturais. Já fizemos passeio para Bienal, fizemos várias coisas assim nesse sentido e todos assim voltados para o desenvolvimento feminino, mais voltado para as mulheres mesmo. Bem legal. E quando começou esse coletivo? Esse coletivo ele tá desde o início do ano, mais assim janeiro, fevereiro, que a gente começou assim muito de forma muito orgânica, fazendo um evento ou outro, e a coisa foi ganhando uma proporção um pouco maior. A gente ainda não é assim muito grande e tal, mas a gente já consegue fazer alguns eventos bem legais na cidade. E aí é isso aí, tá? Desde o início desse ano e a gente pretende ir até onde for possível. É bem legal. E o coletivo Mulheres em Foco surgiu como uma rede de apoio, né? Como você disse. Como é que funciona esse trabalho de acolhimento e empoderamento na prática? Na prática, a gente promove mais assim, palestras, oferece apoio nesse sentido assim de trazer informação, buscar mostrar à mulher do que ela é capaz, colocar ela no centro dos debates, das questões. A gente já falou sobre alienação parental, a gente já fez uma palestra muito interessante, um evento muito bom sobre empreendedorismo feminino, onde os palestrantes conseguiram mostrar lá como é que faz para você organizar o seu pequeno negócio, fazer a parte financeira, a parte de marketing, como se organizar para o seu negócio não falir. A gente leva também cultura, a gente faz rodas de conversa sobre determinados temas. Agora a gente está se programando para fazer uma roda de conversa sobre um livro do Senado muito interessante, que ele fala sobre falas machistas, né? Como saber se aquela fala está sendo machista. Então, assim, são coisas que a gente faz aberto a todos podem participar, podem seguir o nosso Instagram, acompanhar os nossos eventos e tudo mais. É muito importante, né, para as mulheres saberem na prática o dia a dia, exatamente as ações que acontecem no nosso dia a dia, né? E assim, onde é que acontecem normalmente esses eventos? Geralmente a gente faz em parceria, né? O da alienação parental a gente fez na Casa Cláudio Souza, e a gente também fez no Teatro Santa Cecília, e agora na sexta-feira a gente vai ter um evento que, até a razão da gente ter vindo aqui falar sobre ele, é um evento sobre saúde da mulher. E aí vai ser no Espaço Eckhart Eloy, que é no Bingen. E aí vai ser um evento que é aberto a todos, é gratuito, e vai ser mais um momento de partilhar informação e conhecimento em torno da saúde da mulher. Olha, como é que surgiu a ideia de realizar essa manhã de autoconhecimento, cuidados, voltado para a mulher? Então, na verdade, a gente pegou aí o mote do Outubro Rosa. Só que a gente, ao invés de falar só sobre o Outubro Rosa, a gente decidiu abranger um pouco mais o assunto da saúde da mulher. Então, além do Outubro Rosa, que é
já é uma campanha nacional que todo mundo já conhece muito, que fala especialmente do câncer de mama. A gente vai falar também de outros temas relacionados à saúde da mulher. A gente vai ter uma palestra, um bate-papo com a doutora Marilda, esqueci o nome dela, Marilda Plácido. Ela vai falar, ela é uma médica ginecologista que vai falar sobre câncer de mama e também outros cânceres ginecológicos que acometem as mulheres. Além disso, a gente vai falar também sobre bem-estar da mulher, né? E aí vai ter a terapeuta Cristina Carlos, que vai falar sobre acupuntura e shiatsu na saúde da mulher, na prevenção de algumas doenças, né? E também bem-estar da mulher. Fora isso, vai ter música ao vivo, com um piano ao vivo, e teremos também exposição de óleos essenciais, exposição de bolsas artesanais para compra. Teremos também uma representante que vai apresentar produtos de maquiagem, fora o nosso café coletivo, que é maravilhoso, delicioso, todo mundo sempre gosta muito, então estão todos convidados aí para participar desse evento. Olha, você falou do mês de Outubro Rosa, a gente está hoje, inclusive, na palheta, né? Rosa, o mês já passou, mas a gente continua. Não, eu claro, vim de propósito. Exato, levando a informação da importância da conscientização sobre o câncer de mama. Então, fala um pouco da importância de seguir com esse tema vivo, mesmo passando o Outubro Rosa. Eu acho que é um tema, tanto esse como falar sobre outros cânceres, eu acho que é um tema que tem que estar sempre vivo, né? Como todos os outros temas relacionados à mulher. Porque é muito latente, né? Toda mulher precisa saber se cuidar, saber se conhecer, conhecer o seu próprio corpo, para quando perceber que existe alguma coisa que está fora aí do padrão, fora do comum, ela já saber como procurar ajuda. Então, assim, ela já saber onde procurar, aonde ela tem que ir para buscar essa ajuda, ela se conhecer, saber o que tem que fazer até para uma prevenção. E é isso. Olha, você disse que o evento vai ter shiatsu, vai ter médica, vai ter música. Qual é a importância de unir essas várias áreas para um evento tão importante como esse? Eu acho que, como tudo, quando a gente integra pessoas, a gente compartilha informação, a gente está sempre... um profissional vai estar complementando o assunto daquele outro profissional. Então, assim, a médica está lá para abordar esse assunto que é o mais sério, que fala do câncer, enquanto que a terapeuta, além de abordar a questão da saúde, ela também vai levar aquele momento mais leve, vai dizer os benefícios desse tipo de atividade. Fora isso, tem a música ao vivo, que é maravilhosa, e a menina do óleo, a Roberta Posato, ela também tem uma fala sobre saúde, ela vai explicar qual é a importância dos óleos, para que os óleos servem, e aquilo ali também vai afetar positivamente na saúde da mulher. E eu acho que fora o clima de descontração, a conversa, todo mundo se conhecendo, trocando experiências, porque isso acontece muito quando a gente está nesses eventos assim, que a gente faz essas rodas de conversa. O que a gente mais gosta é dessa troca de informações, porque aí não está só a médica ali conversando, ela está conversando, mas tem uma pessoa que já passou por aquilo ali, que ela vai dar a sua opinião própria, a médica vai complementar, e aquilo ali vai servir de mote para todas que estão ali, até se conhecerem, entenderem o que acontece, o que pode já acontecer com a outra, pode acontecer com ela, já vai saber como agir. Então, eu acho isso muito bom. Exato, essa troca é muito importante, porque assim, às vezes o que você não passou, outra pessoa passou e ela vai falar com você sobre, você vai conseguir ajudar ela. É claro, com um especialista, um médico, uma terapeuta ajudando, é super importante. E olha, vai ter uma conversa também sobre câncer de mama ginecológico, como você disse, e quais são os principais mitos e verdades que vocês pretendem esclarecer nesse encontro? Você acha que também tem muita resistência das mulheres para procurar diagnóstico? Como é que é? Eu penso que tem assim, um pouco de resistência até pela falta do conhecimento. Na verdade, eu penso que eu acho que a ideia do evento também é isso, é tirar, desmistificar esse medo que as pessoas têm da questão do câncer, né? Então, o quanto antes ela procurar ajuda, o quanto antes ela vai conseguir uma solução, quanto antes ela vai se curar e vai conseguir tá aí dando seu depoimento e dando a sua contribuição aí para a sociedade, até como uma pessoa que já passou por isso e venceu, porque a gente tem a maioria das histórias, graças a Deus, são histórias
de pessoas que venceram essa doença que causa tanto medo em tantas pessoas. Exato, né? As pessoas escutam câncer de mama já acham assim, Já que acham é o fim, mas é claro, com toda a inteligência, assim, tipo, você aprender sobre a situação, você consegue ter mais calma e se cuidar, né? certeza. Falando de se cuidar, sobre o autoconhecimento, qual você acha que, assim, no meio de tanta correria, a gente tá num dia que a gente não tem nem tempo de parar, qual a importância desse autoconhecimento, desse autocuidado com nós, mulheres? Eu penso que essa importância do autocuidado é exatamente isso, é a gente conseguir tirar um momento só para a gente. Um momento que a gente, ainda mais nós que somos mulheres, a gente tem uma rotina tripla, quádrupla, né? Trabalho, casa, estudo, e a gente não tem saída, né? A gente precisa estar nessa rotina louca que o mundo obriga. Então, a gente ter esses momentos, né, da gente parar e focar só na gente, no nosso corpo, na nossa saúde mental, eu acho que só vai ter resultados positivos, porque aí a gente, além de conseguir desempenhar melhor as nossas tarefas no dia, a gente ainda vai para aqueles próximos que convivem com a gente vai refletir neles também essa situação aí de um bem-estar geral, né? A gente tem que dar uma desacelerada às vezes. A gente tem que se cuidar para depois cuidar dos nossos. Exatamente, né? isso aí. Olha, agora falando sobre o evento, como é que as pessoas podem participar? Tem que se inscrever? É só chegar? Como é que funciona? Só chegar. Eu vou deixar depois o Instagram é Coletivo Mulheres em Foco, e o evento é na sexta-feira, começa 9 horas da manhã, é na rua Paulo Hervé, 1406. Então é só chegar, aí se puder levar alguma coisa para compartilhar no nosso café da manhã e aproveitar aí dessa manhã, vai ser uma manhã inteira, intensa de atividades relaxantes, tranquilas, muita diversão. Muito conhecimento. E vai ser ótimo, muito conhecimento, vai ser ótimo. A gente espera todos vocês lá. Olha, agora que mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas, as mulheres principalmente, que estão nos assistindo agora e talvez estejam precisando de algum incentivo para cuidar mais de si? Foque em você, né? Olhe para você, cuide da sua saúde mental, busca conhecimento também, se achar que tem alguma coisa errada com você, com o seu corpo, procura ajuda, se livre de preconceitos, que a gente tem alguns preconceitos de procurar um psicólogo, procurar um médico, às vezes se sentir exposta ou então se sentir fraca, né? Você não é fraca, você é forte, e aí você pode lutar por você mesmo, para você cuidar dos outros, cuidar da sua carreira, cuidar da sua família, você precisa estar bem consigo mesmo. É isso. Olha, Fábio, a gente podia ficar aqui falando horas e horas sobre esse assunto, é um assunto muito importante, principalmente para nós, mulheres que vivemos na pele certas situações, mas olha, muito obrigada por você ter vindo aqui hoje, falar desse assunto tão importante, e agora convida a galera para ir no evento no sexta-feira, por favor. Então, convido a todas as mulheres, pode levar sua família, sua irmã, sua mãe, para participar com a gente dessa manhã desse café colaborativo e de muito conhecimento, muito partilhamento de ideias e networking, vai ser excelente. Estão todos convidados. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro,
de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Correio Petropolitano Debate está de volta e estamos aqui já ao vivo com o Diogo Batista, que veio conversar com a gente sobre Copa das Estrelas, veio conversar com a gente sobre CDBV. Boa tarde, Diogo, tudo bem? Olá, Hugo, tudo bem? Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez um prazer te receber aqui no programa. E olha, hoje eu já entreguei para o nosso público, né? Vamos conversar sobre Copa das Estrelas, mas antes disso vou pedir para você se apresentar para ele. Bom, eu sou o Diogo, sou fundador e gestor aqui do CDBV e é um prazer sempre poder vir aqui falar sobre vôlei, falar em especial da Copa das Estrelas, que é um evento super importante para a gente, não só no sentido de dar oportunidade dos atletas participarem, mas principalmente pelo caráter social que esse evento vem adquirindo aí nas últimas temporadas. Esse ano tem bastante novidade aí na Copa das Estrelas também, e vai ser um bom fechamento para a nossa temporada, que tem sido uma temporada incrível também para as equipes de competição. Então, muito, muito feliz de falar desse evento tão importante. E antes da gente começar a falar sobre a Copa das Estrelas, faz um tempinho que você não vem aqui no programa, então eu vou pedir só para explicar para o nosso público o que é o CDBV. O CDBV é um centro de formação de atletas de vôlei, tanto voltados para a competição, mas também para o esporte de participação, né? Aquela característica mais para a saúde, lazer, os jovens e crianças, jovens, adultos que querem buscar o vôlei com uma perspectiva mais voltada para a saúde, sem aquela proposta de competir, né? Então, hoje a gente tem essas duas vertentes, a iniciação voltada para o lazer e também o trabalho de competição, de desempenho, de alto rendimento. São 8 equipes que a gente tem hoje disputando competições, seja aqui no município de Petrópolis, mas também em caráter estadual, né, vamos falar assim. E agora chegando em novembro, né, a gente já está na fase final das competições, então trabalho dobrado aí para poder fechar bem esse ano, um ano bem vitorioso. Não, com certeza um ano muito vitorioso. A gente já até conversou um pouco sobre essas vitórias aqui no Correio Petropolitano Debate, mas hoje a gente veio falar não necessariamente sobre essa parte, não sobre essas finais, a gente veio falar sobre justamente a Copa das Estrelas, que você já comentou que tem esse caráter social também. Queria que você falasse um pouco sobre como que funciona essa competição. A Copa das Estrelas, a gente está indo para a nossa terceira edição, né? E esse ano, no ano passado, na verdade, já iniciou uma campanha de arrecadação de alimentos para a PPO, né, que foi nossa parceira aí no evento. E esse ano, além da gente fortalecer e renovar esse vínculo com a PPO, a gente iniciou também uma campanha de doação de sangue, em parceria com o Banco de Sangue aqui de Petrópolis. Então, a gente tem essas duas possibilidades, né, dos participantes poderem também jogar, né, estar ali com o seu grupo ou com o seu time, e também fazer uma ação social, né, ajudar quem precisa. Então, a PPO tem um trabalho super bacana aqui na cidade, mais uma vez aí com a gente. Então, da mesma maneira, o Banco de Sangue, a gente sabe que agora o final do ano é sempre um momento crítico, né, Banco de Sangue, então poder ajudar aí nesse ponto está sendo muito positivo. Sobre a Copa das Estrelas em si, né, sobre o evento,
um momento muito legal, porque as crianças podem montar os próprios times, né? Juntar ali com os seus amigos para poder jogar, confraternizar. Mas a Copa das Estrelas ela tem uma característica que é justamente o ranking de pontuação que a gente faz após o fim das inscrições. Então, como que funciona? Quando acabam as inscrições, né? As inscrições vão até amanhã, 12 de novembro. Depois dessa data, né, no dia 13, a gente já vai divulgar o ranking de pontuação de cada atleta. Ou seja, cada criança, cada jovem, cada adulto, ele vai receber uma pontuação determinada de 1 até 4 estrelas. E aí, a partir desse ranking, cada categoria, né, pode se juntar para formar a sua equipe. São quartetos, né? São 4 pessoas no time. Só que esse quarteto ele não pode ultrapassar um determinado número de estrelas, né? Então, digamos, o meu quarteto ali ele só pode chegar até, sei lá, 14 estrelas, né? 12 estrelas, por exemplo, dependendo da categoria. Eu tenho um amigo que eu tenho 4 estrelas e o meu outro amigo tem 4 também. Eu quero jogar com mais um que tem 4. Aí já não vai dar. Eu tenho que buscar uma outra pessoa que tenha, de repente, 2 estrelas ou juntar com outro com 3. Ou seja, eles não podem ultrapassar aquela pontuação, né? Qual é a proposta disso? Né? Se tornar um evento, obviamente, equilibrado, né? Então, a proposta é justamente que esse ranking ele torne as equipes equilibradas para que justamente isso favoreça o bom andamento dos jogos, né? A competição, que não tem uma equipe que se destaque muito tecnicamente, né? Vamos falar assim, em relação às demais. Isso torna o evento, que é um evento, óbvio, competitivo, mas também tem esse caráter participativo, que sejam jogos mais equilibrados. É um ponto bem interessante de destacar, porque justamente não é para rotular o atleta como um ótimo atleta, um péssimo atleta, e sim para promover esse esporte que todo mundo vai ter chance de ganhar, vai ser uma oportunidade de equilibrar e fazer uma competição que seja agradável para todos, não é mesmo? Porque você colocando no pensamento de uma pessoa que está indo lá, não é um grande jogador no sentido de não joga vôlei sempre e já vai sabendo que vai jogar contra uma equipe muito forte, pode acabar desanimando a pessoa. Então, já sabendo que existe essa maneira de equilibrar o jogo, com certeza chama mais pessoas, não é mesmo, Diogo? Com certeza. E assim, a gente vai ter nesse evento, né? Já estão jogando com a gente há anos, né? 2, 3 anos. E vai ter uma pessoa que é iniciante. Então, assim, a gente, dentro dessa mesma categoria que eu digo, né? Então, a proposta é justamente equilibrar as equipes, né? Para que justamente seja um momento agradável para todo mundo. O grande barato da Copa das Estrelas é isso, é um evento assim, as famílias participam, a galera vai lá para assistir, passa o dia inteiro com a gente no ginásio, então tem que ser um evento agradável para todos. E Diogo, como é que as pessoas podem fazer para participar? Você já comentou que pode ser uma pessoa que seja iniciante no vôlei, mas tem que ter alguma base para participar. Como é que funciona? Não, o evento ele é para todos os atletas do CDBV, né? Seja da escola de vôlei ou das equipes de competição. Então, o evento é aberto para os nossos atletas. Tem a divisão das categorias, claro, né? Então, assim, a nossa turma de iniciação, por exemplo, ela não vai competir na mesma categoria de uma equipe de competição. Então, isso realmente está separado, né? Mas basta ser atleta ou da escola de vôlei ou da equipe de competição e ter disponibilidade de participar. É um evento que, com toda certeza, quem participa com a gente sempre gosta muito, né? E retorna no ano seguinte para participar também, porque realmente é um momento muito legal. E eu queria saber também, você já comentou que as inscrições terminam amanhã e depois, já no dia 13, já começa essa situação do ranking, né? Já vai ranqueando os atletas. Queria saber qual é que é o método de definição para o número de estrelas de cada atleta. É um ponto interessante que eu acho que a gente pode comentar sobre. Com certeza. A gente leva em consideração, claro, o tempo de vôlei, né? Então, quanto tempo que esse atleta já joga vôlei, né? Como é que está o nível técnico, e físico do atleta. E então a pontuação ela está basicamente relacionada com o desenvolvimento técnico daquele atleta, né, daquela determinada turma, potencial físico também, para tentar equilibrar de repente um time não ficar um time muito mais alto do que o outro também. E então a gente leva em consideração todos esses atributos para poder criar esse ranking e aí sim, a partir da divisão dos atletas,
tornar o evento, né, o torneio aí, mais equilibrado possível. E quando é que vai acontecer a Copa das Estrelas desse ano de 2025? A gente tem 2 datas para o evento, 14 e 21 de dezembro. Vai ser o fechamento realmente da temporada ali na Casa de Portugal de Petrópolis, aqui no Quitandinha. Perfeito, Diogo. E um outro ponto que nós podemos destacar, justamente já sabendo as datas, você já comentou que são dias que vai ter participação da família. A gente tem que destacar que vão ter oficinas também, não é mesmo? No mesmo dia da competição. Com certeza, isso aí faz parte das surpresas, né, do dia. Mas a gente conta assim com os nossos apoiadores e patrocinadores nesses 2 dias, né? Então a gente vai ter um momento muito legal ali para a galera que está jogando, com toda certeza, né? Mas também para os espectadores, para as famílias. Então vai ser um momento bem legal aí. A gente está contando aí com o apoio da Corp, do Espaço Viva Física também, entre outros, que são os nossos apoiadores, para justamente estarem com a gente aí. E vai ter sorteio de brindes, vai ser um momento muito legal, né? Transmissão ao vivo novamente, no nosso canal no YouTube. Vai ser um evento muito bacana. É bem interessante da gente destacar, mesmo que mostra que não vai ser apenas uma competição, vai ser um verdadeiro evento, tanto para os atletas, tanto para as pessoas que forem lá prestigiar. Inclusive, até aproveitando esse gancho para falar sobre, as pessoas de fora que não tem nenhum tipo de familiar que esteja na escolinha, ou nos times, ou tem algum envolvimento já com o CDBV, podem ir até o local para poder ver realmente como é que está acontecendo a Copa das Estrelas? Com certeza. O evento é aberto ao público para quem quiser ir lá assistir, à vontade. Vai ser um prazer recebê-los com toda certeza. Perfeito, Diogo. Então, agora eu acho que a gente já falou sobre todos os pontos. Tem mais alguma coisa que você queria destacar sobre a Copa das Estrelas? Eu tenho uma expectativa de que vai ser mais uma edição muito especial, com participação em massa aí dos atletas, que eles tenham nesses 2 dias momentos de muitas alegrias, né? A gente sabe que, mesmo sendo um evento participativo, tem o envolvimento da competição ali também, né? E a competição ela traz uma série de elementos que são fundamentais para a formação dos jovens, então que eles possam aproveitar 100% aí do evento, tudo que for acontecer ali, seja dentro de quadra, seja a parte das oficinas do lado de fora também, para que seja um momento legal para a formação deles e a gente possa encerrar bem esse ano de 2025 de uma maneira muito positiva. Perfeito, Diogo. Então, agora, só para a gente poder finalizar, vou pedir só para você nos relembrar quem é que pode participar e lembrar também que a inscrição já está acabando e quando é que vai acontecer os dias da competição para o nosso público já poder botar na agenda. Tá certo. Inscrição aberta para todos os atletas do CDBV, seja da escola de vôlei ou das equipes de competição. As inscrições se encerram amanhã, dia 12 de novembro. Tá? E o evento ele vai acontecer no dia 14 e no dia 21 de dezembro vai ser o fechamento aí com premiação lá na Casa de Portugal, no Quitandinha. Perfeito, Diogo. Então, olha, muito interessante essa competição, mais essa edição da competição, ainda mais essa que, como você mesmo disse, vai ter algumas surpresas e já fica aqui o convite para todo o nosso público que quiser realmente prestigiar, acompanhar e, é claro, também se interessar pelo CDBV para já poder procurar essa escolinha, esse clube de vôlei aqui da nossa cidade. Diogo, agradecer muito sua participação aqui no Correio Petropolitano Debate e também você falando sobre toda essa competição que vai ser realizada a gente já pode dizer, né, essa competição de encerramento da temporada. Muito obrigado pela oportunidade. Gente, e agora, encerrando a nossa entrevista, também vamos encerrar a edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima! TVC, a TV do Correio da Manhã.